Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otávio Loredo, passando para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a construção e análise de gráfico da função quadrática ou função do segundo grau. Então, bora lá, vamos relembrar alguns conceitos. Para construir qualquer gráfico de qualquer função, é preciso que a gente tenha uma noção da relação do domínio e do contradomínio, que no caso seria a nossa função que estabeleceria essa relação. Nesse caso, seria os valores de x para encontrar o y, aí ter os pontos x e y, aí marcar um a um lá no plano cartesiano, ok? Vale ressaltar que as funções de segundo grau, o domínio delas geralmente é o conjunto dos números reais. Como é um conjunto infinito, não dá para colocar todos os pontos lá. Nesse caso, nós, quando fazemos um gráfico, construímos um gráfico, é apenas uma parte do que ele representa, né? Vamos lá então, uma função quadrática ou do segundo grau está determinada ou definida no conjunto dos números reais. Ela é no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Esse f de x nos representa a função, pode vir escrito também como y, porque o f de x é o y lá no gráfico, né? Vale lembrar também o quê? Que o a, b e c são números reais, né? Já foi falado inclusive em aulas anteriores. E não esquecer de hipótese alguma que o a tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, isso aqui some e ficaria apenas bx mais c, então não seria do segundo grau, passaria a ser do primeiro. Zeros ou raízes da função quadrática também. Tanto eu quanto o professor Alessandro já falamos sobre os zeros ou raízes, os coeficientes, o vértice, ponto de máximo, de mínimo. Só que agora nós vamos estar analisando o gráfico, então temos que dar uma retomada, né? Mas quem são os zeros ou raízes da função quadrática? Utilizando a fórmula de Bhaskara, né, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, onde o delta, ou discriminante, né, também é chamado de discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou menos 4ac, né, também, vai nos dar aí o valor de x para que o y seja zero, ou seja, através da fórmula de Bhaskara nós vamos utilizar para achar os valores que, quando substituirmos aqui na função, o resultado vai dar zero. E que os valores são esses? Os valores de x, ok? Então, quem que são esses valores lá para a gente no final? É o x', x duas linhas, ou x1 e x2, como queiram, né? Nós vamos calcular como aqui é mais ou menos, aqui nós vamos calcular sempre um com mais e um com menos. Menos quem? Raiz quadrada do delta. Tá? Bora lá. O gráfico da função quadrática ou função do segundo grau, nossa f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sempre é uma parábola. Sempre será uma parábola. O parâmetro a, ou coeficiente a, esse valor que vai estar aqui, que é sempre um número real, ele é responsável pela concavidade e abertura da parábola. Dependendo do seu valor, a parábola pode ser um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, mas principalmente, se ele for positivo, ela vai estar para cima, e se for negativo, ela vai estar para baixo. O que vai estar para baixo? A concavidade da parábola, ok? Então, bora lá. Quando for menor que zero, para baixo. Vale lembrar da aula anterior lá do professor Alessandro que quando a concavidade for para baixo, o a for menor que zero, ele vai ter um ponto de máximo. Por que de máximo? Esse ponto de máximo é onde a parábola para de subir e começa a descer. Então é o máximo que ela atinge. Quando a for maior do que zero, ela vai estar voltada para cima. Então ela vai descer e depois subir. Se ela vai descer, então ela terá um ponto de mínimo, né? O parâmetro c, ele indica aonde a parábola intersecta, por onde ela passa lá no eixo y, quando o nosso x for zero. Então, já com o valor do c aqui em mãos, já dá para saber um dos pontos da parábola lá no gráfico.
numa análise de gráfico, numa questão aí, se você analisar lá e verificar que o valor do C não está passando lá, da onde intersecta o eixo Y, então aquela questão ali, de cara você já saberia que não é daquela função que está mencionada na questão. Vamos lá para o B. O B tem uma função importante também. Ele nos mostra se a parábola intersecta, se ela passa ou corta lá o nosso eixo Y na ascendente ou descendente, ou seja, se ela passa subindo, crescendo, ou descendo, né, decrescendo. Ok? Vamos lá então. Quando for maior do que zero, vai estar na ascendente, vai estar crescendo. Quando for menor que zero, ele vai estar na descendente, o próprio nome já nos diz que vai estar descendo, né? Então decrescendo. Um exemplo aqui rápido aqui, quando o x for zero aqui, o valor do y aqui no nosso gráfico será o valor da coordenada C, esse ponto 0C seria esse aqui. Aqui e aqui, perceba que está cortando o eixo x aqui em dois pontos. Esses dois pontos seriam quem? Nosso x' e nosso x'. Aonde a parábola para de descer para poder subir aqui, nesse caso, nesse desenho, né, seria o nosso vértice, né, seria o nosso vértice aqui. Nesse caso seria um ponto de mínimo, né, porque ela desceria para subir. Vamos lá. As intersecções, né, com os eixos. A função de segundo grau, função quadrática, ax² mais bx mais c, sempre com a diferente de zero, ela intersecta o eixo y no ponto 0C, acabei de mencionar. 0C porque é 0 para x e o y vai ser o valor do c. Agora nós vamos falar um pouco sobre o delta, o nosso discriminante, ou delta lá da nossa forma de Bhaskara lá. Se ele for negativo, ou seja, for menor que zero, lá na forma de Bhaskara não dá para calcular, porque não existe raízes reais, não dá para calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então ela não vai cortar o eixo x, ela não intersecta o eixo x em nenhum ponto. Quando for igual a zero, ela tem apenas uma raiz, apenas um valor para o x. Nós falamos que tem apenas uma raiz e nós falamos que ela é uma raiz dupla, por quê? Tanto o x' quanto o x', quando você calcular, vai dar o mesmo valor. Então você pode falar que existe apenas uma raiz ou duas raízes iguais. Ela vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. Quando é maior que zero, que é o caso que a gente vai calcular o x', x', x'1 e x2, ela vai possuir duas raízes. E as duas vão ser diferentes, ou seja, vai possuir o x' e x' distinto, ou seja, diferente. Exemplos aqui no desenho, né? Quando for maior que zero, igual a zero. Vamos no primeiro caso. O A é maior que zero, então a parábola para cima, perceba aqui que está para cima. Se for menor que zero, delta menor que zero, negativo, ele não vai passar pelo eixo x aqui, ele vai ficar lá para cima aqui. Perceba que ele não corta o eixo x. Quando for igual a zero, ele vai passar aqui em um único ponto, ou seja, vai ter apenas uma raiz. E quando for maior do que zero, ele tem duas raízes, que seria o nosso x' e x'. O desenho do gráfico estaria cortando o x em dois lugares. Quando A é menor do que zero, a parábola vai estar com a concavidade para baixo, ou seja, vai estar ao contrário daquela primeira ali. Então, quando for menor que zero o nosso delta, ele vai estar abaixo do eixo x aqui, não vai nem tocar no eixo x. Quando for igual a zero, ele toca em um único ponto, né? Ele passa por um único ponto, que seria uma única raiz. E quando for maior que zero, teria duas, né? Ele passaria aqui, teria um x' e um x' aqui. Ok? Vamos lá. O vértice da parábola, quando foi feito na aula passada, foi com o professor de Alessandro, ele nos dá o valor e o ponto de máximo e mínimo da função quadrática. Então, para determinar o vértice da parábola, nós temos uma formulazinha, ela nos dá o valor de máximo e mínimo,
e ajuda na hora de desenhar o gráfico também. Aqui nós temos dois exemplos, um com A maior que zero e um com A menor que zero, né? Menor primeiro. Quando é menor, parábola voltada para baixo. Se é voltada para baixo, ela vai subir, então ela tem ponto de máximo. Esse ponto aqui é o vértice da parábola e também é chamado de ponto de máximo. O valor do máximo é o valor do y do vértice. Então, seria o máximo que subiria lá no y, né? Então é o valor máximo. Quando ela for voltada para cima, ela vai vir da esquerda para a direita, ela desce, depois ela chegou no vértice, que é o ponto mínimo que ela conseguir atingir lá embaixo, e começa a subir de novo. Por isso que é mínimo, porque ela vai descer para depois subir de novo. Se desceu, ela caiu até o mínimo, né? Então aqui seria o valor de mínimo e o ponto de mínimo, né? O valor no y e o ponto. Lembrando que o valor é só o y e o ponto tem que ter as duas coordenadas x e y. Então quem que é o nosso vértice da parábola? É o x do vértice e o y do vértice, representado como xv e yv. E as formulazinhas, perceba que elas são derivadas lá da nossa fórmula de Bhaskara. Menos b sobre 2a é o nosso x do vértice, e o menos delta sobre 4a é o nosso y do vértice, que vai nos dar o nosso valor de máximo ou mínimo. Então, quando tiver uma pergunta, qual é o valor máximo ou mínimo, basta calcular o y. Lembrando que aqui o delta pode ser negativo, porque não vai calcular a raiz, né? Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Sempre que ele tiver com A maior que zero, ela vai estar para cima. Quando A for menor que zero, ela está para baixo. O B mostra se está cortando subindo ou descendo, descendo negativo, subindo positivo, ou seja, crescendo ou decrescendo. O C é onde corta o nosso eixo Y, e aonde corta o eixo X é o nosso X' e o nosso X2'. Ok? Então, se alguém quiser baixar esse aplicativo aí no celular, tem para celular, é o GeoGebra, e para computador também. No caso, estou usando para computador aqui, mas tem para o celular. Então é isso aí. Até a próxima aula. Esse é um complemento da aula anterior, né? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Tanto eu quanto o professor Alessandro estamos à disposição de vocês aí para tirar quaisquer dúvidas, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.